Vamos falar sobre reforma tributária? Esse não é mais um vídeo sobre a reforma, esse é um vídeo definitivo que, na verdade, eu vou tratar sobre assuntos de uma forma separada. Hoje eu vou falar sobre um panorama geral da reforma que estava na Câmara e passou para o Senado, e ao longo das semanas eu vou tratar sobre a reforma, de que maneira a reforma refletiu nos setores, propriamente ditos. Vamos lá então? Lembrando então sobre a reforma que estava na Câmara, passou no Senado, foi aprovada no dia 8, depois de passar pela CCJ. Ela trata sobre situações que se referem a produtos e a serviços. A gente não está falando então de imposto de renda, nem de contribuição social, nem de dividendos que tem a ver com o imposto de renda. Vamos falar sobre produtos e serviços e os tributos que estão envolvidos nessas situações. A proposta que estava na Câmara e também que passou pelo Senado propôs a substituição de 5 tributos. Vamos lembrar, é PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Isso continua e a gente vai tratar então de que maneira houve essa alteração da Câmara para o Senado e quais são as informações mais relevantes. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que estamos falando de um IVA, que é aquele imposto de valor agregado, que foi subdividido em 2 aqui no Brasil, é um pouco diferente do que acontece no resto do mundo, mas eles preferiram fazer assim para segregar, uma parte vai para a União, outra parte vai para os estados e para os municípios. Então a gente fala um IVA que é dual, porque parte é da CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, que vai para a União, e outra parte vai para a IBS, que é Imposto de Bens e Serviços, que vai para estados e municípios em substituição a ISS e ICMS. A CBS, então, substitui PIS, COFINS e IPI. A gente também poderia falar hoje sobre imposto seletivo, que vai substituir o IPI, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo porque a gente tem bastante assunto para tratar. A gente tem que entender agora como é que os setores vão ser afetados. Todo mundo vai pagar a mesma coisa? Não, resposta todo mundo já sabe que não. Mas primeiro vou falar que nem a alíquota nós sabemos ainda. Infelizmente, o governo ele só precisou, tanto o Senado quanto a Câmara, eles só precisaram uma alíquota que vai girar entre 25%, 27,5% ou 28%, não temos esse número ainda, mas vamos trabalhar em cima disso. Considerando que a alíquota seja lá de 27,5%, alguns setores vão pagá-la cheia e outros vão pagar parte e outros não vão pagar nada. Então, por minha conta e risco, eu separei em 5 grandes blocos os tipos de contribuintes e de que maneira eles vão recolher o IVA. E daí vai ser segregado para a CBS e para a IBS, como eu expliquei anteriormente. O primeiro grande bloco é aqueles do que pagam nada, ou seja, são aqueles produtos e serviços integralmente desonerados. A gente está falando, por exemplo, de cesta básica. Daí a gente tem na outra ponta aqueles que pagam tudo, ou seja, a alíquota cheia. No meio do caminho temos aqueles que pagam 60% da alíquota, que são aqueles produtos ou serviços que têm um critério diferenciado, ou seja, a gente pode citar aqui alguns exemplos. Serviços de transporte público, serviços ou produtos que destinem a alimentação a consumo humano, esses vão pagar 60% da alíquota de 27,5%, né, considerando que seja 27,5%. Aí nós temos também aquele setor de serviço, que antes, lá na Câmara, estavam cogitando pagar a alíquota total, e agora vão pagar 30% dessa alíquota, considerando que a prestação de serviços de profissionais que estejam ligados a conselhos profissionais são diferenciados e que, portanto, eles não poderiam recolher a alíquota cheia. E aí tem aqueles serviços que estão destinados para a Zona Franca de Manaus. Então, por minha conta e risco, separei aqui, eu acho que fica mais fácil de entender, que nem todo mundo vai pagar a mesma coisa. E aí isso tem uma implicação muito prática também. O fato de a gente ter muitas exceções tem causado aquele efeito cascata no sentido de que, se existem exceções, alguém vai ter que pagar a conta para garantir a arrecadação que o governo quer para fazer frente a todas as despesas e aos projetos que estão sendo desenhados. Então essa é uma preocupação que a gente aponta e que os especialistas também apontam, e a gente vai ver se isso vai ser regulamentado de novo na Câmara ou se vai passar do jeito que está no Senado. E aí os detalhes, as minúcias desses recolhimentos vão ser tratadas todas em lei complementar e em lei ordinária. Eu sou a Noruara Moreira, da Moreira Suzuki, e espero vocês neste e nos próximos vídeos que a gente gravar.